que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versos de 10 a 12. Boa noite a todos, mais uma vez. Neste sexto ciclo de estudos sobre atendimento fraterno a pessoas em condições de moradores de rua, o nosso tema, como eu digo, é pessoas em situação de moradores de rua e suas relações familiares. E para nossas reflexões, vamos trazer um conto, Na Vinha do Senhor, inspirado pelo irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Trata-se de uma história do apóstolo Pedro, que faz parte da família do Cristo, como todos nós. Pedro tinha um desejo ardente de trabalho na seara divina, mas também estava sujeito a fraquezas, equívocos e erros. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos a apreciar um trecho da história desse grande espírito. Instalado na casa modesta que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recortava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, aspiro a entender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, se dispunha à refeição matutina. Enquanto lá fora bramiam soldados e populares, sitiando o reduto, Pedro reconheceu um homem seminu e de angustiosa expressão. Era Joachás, o malfeitor que há muito tempo vinha sendo procurado pelos agentes da ordem. Socorro! Ajude-me, por favor! Ajude-me, por favor! Socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão contumaz. E de ouvidos moucos arrogativa, convoca-os para paus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedido fazer, quando logo após perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada. Ajuda-me. Preciso de remédio.
da cura, de um roteiro espiritual. Aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Pedro. Me ajuda, Pedro. Borracho, infame, não ofendas o recito do mestre com teu vômito. Era Jarim, o bêbado sistemático que, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Quase a pontapés, foi expulso sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou na névoa. Ah, Senhor, aguardei o dia todo sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. De manhã, Pedro, enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, para que o ajudasses a renovar a própria existência. Mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, grande é a minha ignorância e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com tua orientação. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida asseverava convincente: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vem, eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Vou a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas.
as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Boa vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me